Algo assustador está prestes a acontecer no mundo e, ao que tudo indica, os nossos filhos são os alvos da vez. Eu peço que você me acompanhe até o final deste vídeo com bastante atenção para que você tire as suas próprias conclusões. Eu estarei mostrando para você, neste vídeo, como as elites estão anunciando um problema biológico mundial que chegará muito em breve. Para que você compreenda a seriedade do que eu estarei mostrando aqui, eu preciso recordar um fato que ocorreu no dia 18 de outubro de 2019, quando a Universidade Johns Hopkins, a Fundação dos Gates, o Fórum Econômico Mundial, a Organização Mundial de Saúde e outros players importantes no cenário global criaram um exercício chamado Event 201. E este exercício em questão simulou um problema biológico mundial respiratório que vinha, do SARS-CoV. Ocorre que 2 meses depois deste evento de simulação feito pelas elites, nós tivemos o primeiro caso de Anorok-19 certificado na Ásia, lá onde tudo começou. Pois é. Ocorre que estes mesmos players globalistas, a Organização Mundial de Saúde, a Universidade Johns Hopkins, os Gates, entre outros, simularam recentemente, no ano de 2022, a chegada de um novo problema mundial biológico. O evento que foi realizado pelas elites há pelo menos 2 meses, 1 mês atrás, foi chamado de contágio catastrófico e projetou a chegada de um novo enterovirus, surgindo próximo ao Brasil. Este problema biológico apresentado por eles, que pode surgir muito em breve, possuía uma efetividade em eliminar pessoas que eram contaminadas muito maior que o Anorok-19. E veja só, este problema em questão afeta principalmente jovens e pequenos. Pois é. Ou seja, no ano de 2019, as elites fizeram um exercício de simulação e nós tivemos o Anorok-19, que mudou completamente o mundo como conhecíamos e ceifou milhões de vidas. Agora, eles anunciam um novo problema. Aqui vamos nós de novo. A Bíblia nos fala, e eu tenho falado bastante sobre isso, que nos tempos do fim, inúmeras pessoas seriam eliminadas por meio de problemas de saúde. O livro de Mateus expressa essa verdade, o livro do Apocalipse expressa essa verdade. E as elites estão anunciando que nós veremos inúmeros desses problemas que surgirão de inúmeras formas. E eu tenho mostrado para você aqui no nosso canal quais formas são essas. Agora, deixe-me trazer aqui um raciocínio muito pertinente. Como eles dizem, dentro dessa simulação, este problema em questão ele afeta principalmente jovens e pequenos. Em pelo menos 6.000 anos de história, vimos algum problema biológico que afetava grupos específicos de idade ou de raça, enfim.
Bom, eu não me recordo. E aí eu pergunto a você, será que este problema que eles estão anunciando é algo que surgirá da natureza ou é algo projetado? Bom, você é quem decide no que acreditar, ok? Estou apenas aqui levantando o questionamento. Agora, para que você tenha mais elementos para fechar essa questão que eu levantei para você, deixe-me mostrar como as elites se referem abertamente sobre os nossos jovens e pequenos, os nossos filhos. Eu estarei lendo para você agora uma matéria de uma das maiores redes de notícia do mundo, a NBC News. Veja só o título. A ciência prova que os pequenos são ruins para a Terra. A moralidade sugere que paremos de tê-los. Você não leu errado. É exatamente isso que uma das maiores redes de comunicação do mundo publicou de forma escancarada. Deixe-me ler para você mais um pouquinho dessa matéria. Veja só. Precisamos parar de fingir que os pequenos não têm consequências ambientais e éticas. Uma visão surpreendente e honestamente agoniante está começando a receber séria consideração nas discussões acadêmicas e populares sobre a ética da mudança do clima. De acordo com essa visão, ter um filho é um dos principais contribuintes para a mudança do clima da Terra. Ou seja, você, por possuir filhos, está levando o mundo a um colapso natural. É basicamente isso que eles estão dizendo. E aí eles concluem aqui. A lógica é que todos na Terra deveriam considerar ter menos filhos. Eles querem controlar a reprodução dos seres humanos como se fôssemos animais, como se fôssemos gado. E eles também querem reduzir o número de seres humanos que existem na Terra. E isso casa com o que a Bíblia fala, né? Em inúmeros aspectos, tanto em relação à depopulação mundial, a redução de seres humanos, que ocorrerá nos tempos do fim, quanto com esse texto que eu estarei lendo para você aqui agora. Um texto profético que fala sobre a proibição dos seres humanos de terem filhos. E de outras coisas também que nós estamos apresentando aqui no canal. Veja só, 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E preste bastante atenção neste versículo. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que o Criador fez para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Primeiro ponto profético que nós estamos vendo aqui, que inclusive a matéria que eu mostrei para você atesta. Proibir o casamento. Casamento, na Escritura Sagrada, é união entre homem e mulher, ok? Reprodução, é isso. Basta que você estude a origem do termo casamento, tanto no grego, koiné, quanto no hebraico, você verá. Tem nada a ver com cartório, não tem nada a ver com cerimônia, tá? Casamento é uma união de corpo, que também coincide com uma união de alma. Serão homem e mulher, uma só carne. Enfim, isso descreve basicamente o ato da reprodução. E isso é profético, está acontecendo. Está escancarado para que todos vejam. Eles querem proibir o casamento, algo que foi instituído inclusive pelo Criador, e controlar o nível de seres humanos que existem na Terra.
O Criador diz que nós devemos crescer e multiplicar, mas eles dizem o contrário, eles se opõem aos mandamentos divinos. Outra questão que é profética e que eu tenho mostrado para você bastante aqui. Veja só esse trecho. Ordenando a abstinência dos alimentos que o Altíssimo fez para os fiéis. Eles estão controlando os nossos alimentos e no futuro irão tirar tudo aquilo que é natural, as carnes, as frutas, os legumes, né, o arroz, o feijão, o café, enfim, tudo isso será tirado, tudo que o Criador fez será tirado da alimentação das pessoas e outras coisas virão a substituir esses alimentos que o próprio Altíssimo, que o próprio Criador fez para todos nós. Mas um ponto profético que se cumpre em nossa geração diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer. E eu vou encerrar esse vídeo lendo para você parte do que foi declarado neste evento de simulação feito recentemente, né? Evento esse que diz que nós veremos aí problemas relacionados aos pequenos e aos jovens também. Existe no site oficial, né, deste evento específico, o contágio catastrófico, uma aba chamada Lições do Exercício, ou seja, quais são as conclusões que as elites tiram sobre o cenário que eles construíram de um novo problema biológico que afeta todo o mundo. Veja só, eu quero ler para você um parágrafo específico, eu também estarei comentando sobre outras coisas que eles levantam aqui, tá? Vamos lá. Lições do exercício. Os líderes devem se preparar agora para tomar decisões difíceis e extremamente importantes com informações limitadas nos primeiros dias do próximo problema de saúde mundial, a fim de aumentar as chances de um surto perigoso ser contido na fonte. Essa parte aqui, ela deve chamar bastante atenção, né? O que eles querem dizer com líderes devem se preparar para tomar decisões difíceis e extremamente importantes logo no início do problema? Eu não sei o que se parece para você, mas para mim se parece com bloqueios generalizados de cidades inteiras. Algo que já aconteceu, inclusive, durante o Anorok 19 em inúmeras regiões do planeta, e com toda certeza você se lembra disso. Só que estes novos bloqueios que serão feitos, ao que tudo indica, serão muito piores. Eu vou descrever para você o cenário. Ninguém entra na sua cidade, ninguém sai dela. Por consequência, os alimentos começam a ficar escassos. As pessoas não têm como se alimentar, pois o fluxo de transporte é cortado das cidades, né? O exército toma conta do local, o cerca e também o controla, né? E robôs, drones são usados para controlar, digamos assim, para eu não usar outra palavra aqui, a população. Isso é uma agenda que vem sendo anunciada pelos luciferianos há muito tempo. Inclusive, uma organização ligada aos Rockefellers fez um relatório completo descrevendo mais ou menos aquilo que eu acabei de dizer para você, com mais detalhes e de uma forma muito mais assustadora. Vamos continuar aqui. Nos primeiros dias deste novo problema biológico, pode haver uma breve janela de oportunidade para impedir que ele se torne algo mundial. Para conter isso, uma ação
decisiva e ousada precisaria ser tomada diante de dados incompletos, alta incerteza científica e potencial resistência política. Ou seja, o que vai surgir no mundo é algo que é algo novo, ou seja, dados incompletos, nós não saberemos com o que iremos lidar. Alta incerteza científica, não haverá para as pessoas meios de fugir disso, provavelmente, meios de conter isso, de curar isso, digamos assim. É o que eles deixam entender aqui, ok? E potencial resistência política, ou seja, os líderes, né, os presidentes, primeiros ministros e outras autoridades das nações terão que tomar atitudes completamente impopulares, difíceis. É basicamente o que eu disse para você aqui no início do parágrafo, né? Bloqueios de cidades e outras coisas mais, ok? Que eu prefiro aqui nem relatar. E para terminar o parágrafo, pensar em tais desafios, preparar-se com antecedência para reagir com eficácia e praticar exercícios de mesa e operacionais de alto nível deve começar agora. Ou seja, eles chamam a urgência deste acontecimento biológico tanto no início do parágrafo quanto no final dele. Eles estão anunciando que isso chegará em breve, e não se engane, não será apenas um problema, serão vários, que eu tenho mostrado para você aqui. Recomendo que você assista os vídeos enquanto eles estão no ar ainda. E digo isso, pois nesse mesmo artigo do contágio catastrófico, eles dizem que irão calar as pessoas. Durante o Anorok 19 houve muitos questionamentos e eles não irão permitir que isso aconteça quando o novo problema chegar. Pois é, inclusive dizem que usarão da justiça dos países para controlar, para penalizar as pessoas que falarem sobre esses assuntos, né, de forma errada, digamos assim. Ou seja, quem não falar dentro daquilo que é apresentado por eles, quem não seguir a cartilha que eles apresentarem, será penalizado judicialmente, ou até pior, né? Enfim, este é o cenário que nós estamos aí sendo apresentados pelas elites. Devemos nos preparar. Problemas relacionados à saúde são proféticos. Mateus capítulo 24, livro de Apocalipse, também nos relata. Meus amados, nós fomos alertados há mais de 2000 anos. Cada um de nós tem a chance agora de se preparar, espiritualmente em primeiro lugar, e também fisicamente em segundo lugar. Eu peço que você curta, compartilhe esse conteúdo para que essa informação possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. E também peço que você siga a nossa página aqui no Facebook e se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós temos muitas notícias para trazer para você nessa semana. Ok? Nesse mês ainda. Notícias importantes, notícias difíceis de serem faladas publicamente, mas que nós trazemos aqui. Que o Criador abençoe você, sua casa e sua família. Que possa nos dar sabedoria durante este período apocalíptico que nós estamos vivendo. As profecias estão se cumprindo e a igreja deve se preparar. Em breve, eu retorno com mais notícias aqui no canal Matrix Mundial para você.